Existe uma morte silenciosa acontecendo dentro da igreja, e a maioria nem percebe. É uma fome espiritual que corrói a alma, mas não é uma fome visível, é um jejum de verdade, de conhecimento, de santidade. Você já parou para pensar que aquele amém, que você diz com os olhos fechados, pode estar dizendo sim para um ensino que está te matando aos poucos? Em Oséias 4:6, Deus é claro: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso não é uma advertência leve, é um alerta vermelho que deveria incendiar corações e mentes. Estamos vivendo uma era onde a teologia da conveniência tomou conta. Pode tudo. Deus entende. Tudo é graça. Parece bonito e acolhedor, mas é uma armadilha perigosa. A teologia do pode tudo apaga o chamado à santidade, o convite para deixar o velho homem para trás e viver em novidade de vida. É como um remédio que promete cura, mas que no fundo deixa a doença avançar. O tudo é graça afasta o temor que é santo, que respeita a justiça divina. E o Deus entende tudo cria um falso conforto que anula o arrependimento à porta de entrada para a verdadeira transformação. O resultado? Cristãos sedentos que se alimentam de comida estragada, mentes e corações entorpecidos pela falsa ideia de um Deus que só acolhe sem corrigir. A fé se torna uma superfície brilhante, mas sem raízes profundas, e a alma, essa sim, começa a definhar. É triste, mas é a realidade. Não é exagero dizer que essa falsa teologia está matando vidas espirituais, não com um golpe rápido, mas com um veneno lento, silencioso, quase imperceptível. Por isso, é hora de abrir os olhos, de questionar o que você tem aceitado como verdade, de buscar a palavra pura e não diluída. Porque viver de meias verdades espirituais é morrer por dentro. E quem quer morrer espiritualmente, dizendo amém para um prato vazio? Não você, não seu irmão, não ninguém que busca verdadeiramente viver para Cristo. A hora de acordar é agora. O perigo dessa teologia contaminada está justamente em sua doçura enganosa. Ela chega suave, cheia de promessas vazias de liberdade e aceitação irrestrita, mas logo se revela como uma armadilha que prende a alma na mediocridade espiritual. Quantas pessoas hoje dizem estar bem com Deus, mas não percebem que estão estagnadas, consumindo uma fé rasa, incapaz de produzir frutos reais. A verdadeira fé não é um tapete vermelho para os nossos erros, mas um caminho que exige renúncia, arrependimento e mudança. Exemplos não faltam ao nosso redor. Igrejas cheias, mas com vidas marcadas por padrões mundanos, palavras de conforto substituindo palavras que confrontam o pecado, líderes que preferem aplausos em vez de confrontar a dura realidade do juízo. Não podemos aceitar que a graça seja uma desculpa para a negligência espiritual, ou que o amor de Deus se transforme em permissividade. A graça verdadeira liberta, mas também corrige. Ela chama para a santidade, não para a acomodação. Lembre-se do alerta de Paulo em Romanos 6:1-2. Porventura, continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. O cristão genuíno não se alimenta do pecado, mas busca ser transformado pela renovação da mente, vivendo em santidade e temor diante de Deus. Essa é a mensagem que precisa voltar a ecoar nas igrejas, porque, do contrário, o que resta é um evangelho adulterado, incapaz de salvar e de trazer vida. Você está disposto a abrir mão da comodidade dessa falsa teologia e buscar a profundidade que só a palavra pura pode oferecer? Está pronto para deixar de lado o amém automático e buscar um relacionamento real com Deus que desafia, transforma e sustenta? A escolha é sua e a vida espiritual que você deseja ter depende dessa decisão. Não permita que seu espírito morra de fome enquanto o prato está cheio, mas cheio do alimento errado. O verdadeiro alimento da alma está nas Escrituras, no arrependimento sincero e na busca contínua pela santidade. Não aceite menos do que isso. Quando olhamos para as Escrituras, fica claro que a verdadeira vida espiritual nunca foi uma via de mão única confortável. Ela é uma jornada de entrega total.
onde a graça se encontra com a responsabilidade. Não existe santidade sem luta, nem transformação sem dor, e é exatamente aí que essa teologia falsa falha miseravelmente. Ela promete um caminho fácil, mas entrega uma estrada de perdição. Você já percebeu como o comodismo espiritual é uma das maiores armadilhas do nosso tempo? A palavra do Evangelho está sendo trocada por slogans vazios, que até soam bonitos, mas não alimentam, não fortalecem, não libertam. É um Evangelho que seduz, que não incomoda, mas que não salva. E o que é pior, gera uma multidão de crentes morrendo por dentro, incapazes de discernir a verdade do erro. E isso não acontece só lá fora, acontece dentro de muitas igrejas, dentro de muitos corações. Pessoas que frequentam cultos, fazem orações, cantam louvores, mas que estão espiritualmente famintas, porque estão se alimentando de ensinamentos diluídos, de um evangelho low cost. Um evangelho que aceita tudo, perdoa tudo, mas que não chama ao arrependimento real, aquele que muda vidas, que gera frutos. A verdadeira graça não se cala diante do pecado. Ela chama ao arrependimento. Não diminui a necessidade de santidade, ela a exalta. Não destrói o temor de Deus, ela o fundamenta. Se sua vida espiritual parece estagnada, se a paz que você sente é mais uma anestesia do que uma transformação, talvez seja a hora de questionar. Que tipo de Jesus você está seguindo? Que tipo de ensino você está aceitando como alimento para a sua alma? Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas que adormecem o espírito. Abra os olhos, busque a palavra e entregue-se à transformação que só o verdadeiro evangelho oferece. Porque a vida cristã é isso. Não um mar de calmaria, mas um mar agitado que molda, purifica e fortalece o nosso espírito para a eternidade. E é nessa luta que encontramos a verdadeira liberdade, não a liberdade para pecar, mas a liberdade do poder do pecado. Você está pronto para dar esse passo? Para sair da acomodação e buscar a vida abundante que Cristo prometeu? Não é um caminho fácil, mas é o único que vale a pena trilhar, porque, no final, é a alma que decide viver morta em meio à multidão ou viver cheia da vida de Deus, crescendo em santidade, conhecimento e poder espiritual. Pense nisso, reflita e não aceite menos do que a verdade completa. Afinal, sua alma não merece menos. A verdade é simples, porém dura. O Evangelho não é um passe livre para a comodidade espiritual, é um chamado radical para uma vida transformada, marcada pela santidade e pelo arrependimento constante. Quando abraçamos uma teologia rasa, que mascara o pecado e evita o confronto, estamos, na prática, rejeitando a plenitude da graça de Deus, aquela graça que não apenas perdoa, mas também transforma e capacita a vencer o pecado. Veja bem, o problema não está na graça em si, mas na forma como ela é ensinada e vivida. A graça que é usada como desculpa para permanecer na carne, para justificar comportamentos contrários à palavra, é uma distorção que coloca muitas almas em perigo. Paulo nos alertou severamente contra isso, dizendo que se continuarmos no pecado, para que a graça aumente, estaremos insultando o sacrifício de Cristo. Romanos 6, 1, 2. Essa graça barata que muitos pregam é, na verdade, uma sentença para a morte espiritual. A santidade não é um opcional na vida do cristão, mas uma consequência inevitável do encontro genuíno com Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Se não há convicção, se não há mudança, é porque algo está errado. Talvez o evangelho que você ouviu não seja o verdadeiro. E essa é a hora de acordar, de buscar a Deus com sinceridade, de abandonar ensinamentos que só trazem ilusão. Não deixe que seu amém seja apenas uma formalidade vazia. A fé que salva é aquela que transforma, que arde no coração e move para a ação. Deus não quer seguidores passivos, acomodados, contentes com uma espiritualidade rasa. Ele quer adoradores que se rendem por completo, que lutam contra a carne e buscam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 2 Pedro 3,18. Então, faça um exame sincero da sua vida hoje.
Que tipo de ensino você está recebendo? Ele está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe? A graça que você conhece está te libertando ou te aprisionando? A resposta a essas perguntas pode determinar o destino da sua alma. Não se engane com palavras bonitas ou promessas fáceis. O verdadeiro evangelho é desafiador, exigente, mas infinitamente recompensador. Neste momento, Deus está te chamando para uma decisão: continuar na falsa segurança ou buscar a profundidade da vida que só Ele pode oferecer. Não permita que sua alma morra de fome espiritual. Alimente-se da palavra pura, busque o arrependimento sincero, viva a santidade com alegria e testemunhe a transformação que só Cristo pode operar. Esse é o caminho para uma vida plena e eterna, e não existe outra alternativa. Escolha viver a verdade, porque só ela liberta de verdade.